Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 3 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata das relações PVT do tipo equações do virial e as correlações generalizadas. Bom, antes de mais nada, é importante a gente pensar o que são, na verdade, essas equações do tipo virial. Em termodinâmica, quem desenvolveu essas aplicações, quem desenvolveu esse tipo de equação, foi o Aikiones, em 1901. Ele era um discípulo do Van der Waals e ele decidiu aprofundar os conceitos do teorema dos estados correspondentes. A gente tem aqui uma imagem do Onis. Já é melhor do que as pinturas que a gente tinha lá de 1600 e pouco, já é uma fotografia aqui. Antes de mais nada, é importante a gente ter uma ideia do que é um virial. Pessoal, muita gente associa a palavra virial ao nome de um autor. Tem gente que acredita que virial era o cara que desenvolveu essa teoria toda. E, na verdade, não é nada disso. Virial é uma palavra que tem uma raiz linguística com origem na palavra viris. Você já deve ter ouvido falar a palavra viril, que tem a ver com força, com poder. Então, o virial ele é um tipo de operador matemático, que geralmente funciona em série, é uma série, onde os termos individualmente eles têm aí características do tipo força ou potência. Por que então que o equacionamento do Onis ele leva esse nome? Onis conseguiu desenvolver, a partir das ideias de Van der Waals, uma série infinita. E essa série, cada termo dela tem uma relação conceitual com a ideia de potencial ou de força. Então, ele é a primeira equação desenvolvida onde cada um dos termos tem um significado físico muito bem definido. E por que então que se trata de uma outra classe de equações de estado? Justamente por causa disso. As equações do tipo de Van der Waals, por exemplo, elas tinham os seus parâmetros A e B, conceituais também, mas lá o parâmetro A estava relacionado a uma correção de pressão e o parâmetro B estava relacionado a uma correção de volume. Aqui o Onis utiliza algumas propriedades, que estão relacionadas ao nível de interação entre moléculas. Isso é uma característica diferenciada, é uma característica que leva em conta a energia cinética do sistema, a energia das moléculas, e isso até então não tinha sido utilizado. Então ela é uma série de potência baseada em energia, baseada em força. Pessoal, antes de mais nada, é importante a gente destacar que, na realidade, o Onis ele apenas usou o teorema do virial. Quem desenvolveu esse teorema, na verdade, foi o Clausius, aquele mesmo que estava envolvido com a teoria cinética dos gases, que a gente já ouviu falar. Em 1870, ele estabeleceu uma relação entre o movimento das partículas e as suas implicações nos potenciais mecânicos do sistema. Olha só que interessante isso aqui. Ó. A palavra potenciais aqui, se você utilizar isso escrito matematicamente em termos de uma série, isso é o que caracteriza realmente um virial. E aí, o Onis, em 1901, ele ampliou o significado dos parâmetros da equação de Van der Waals, expandindo em uma série infinita. Então, ele usou o teorema do virial do Clausius e criou literalmente uma série de potenciais, de soma de potenciais, onde cada termo representava um significado físico relacionado com a interação entre as moléculas que compunham o sistema. A equação do tipo virial ela pode ser escrita dessa forma. Ela já está aqui, obviamente, escrita em termos de Z, porque é de interesse nosso que ela esteja assim. E nós temos aqui, começando com 1, uma série que pode se prolongar tanto quanto a gente deseja. Importante lembrar que esses coeficientes do virial, B, C, D, enfim, sucessivamente, eles dependem da temperatura e da natureza da substância. Eles são chamados, por exemplo, de segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente, coeficientes do virial. O primeiro coeficiente do virial é esse número 1 aqui. Ó. Ele é fixo. Ele não tem nenhuma característica associada nem à temperatura nem à natureza da substância. É um 1. Quaisquer outras contribuições dadas aqui levam em conta a natureza da substância e, consequentemente, as interações moleculares. Então, por exemplo, o parâmetro B, ele representa a interação energética entre duas moléculas. No caso do C, entre três moléculas. Então, tem três moléculas se enxergando e interagindo energeticamente entre si.
E você pode, obviamente, expandir isso aqui até o limite do seu desejo ou do seu nível de precisão. Vale lembrar também que essa série ela pode ser escrita de outra forma, ela pode ser escrita como uma expansão em relação à pressão. Né? Escrever ela em relação ao volume é apenas uma característica que é útil para nós aqui na engenharia química, então é mais interessante representar essa série assim. Mas em outras bibliografias ou em outras áreas da ciência, você muito provavelmente vai encontrar a expansão do virial descrita e formulada de uma outra maneira. Mas tudo bem, de qualquer que seja a maneira como ela é formulada ou escrita, essa equação ela pode ser representada em termos de uma expansão sobre o inverso de uma potência do volume. Né? Mas aqui a gente tem um problema. Ótimo, o Onis resolveu uma questão importante para nós, que é melhorar a equação de Van der Waals, que a gente já sabia que não era boa. E melhor ainda, ele conseguiu melhorar com coeficientes que são teóricos, eles têm significado físico. Isso é muito, muito importante e muito bom para nós. Só que aí, ótimo, tem um monte de coeficientes e como é que eu faço para calcular eles? Em princípio, pessoal, só tem um jeito de você determinar esses coeficientes, através de medidas experimentais. Claro, dá um trabalho enorme você medir coeficientes do virial para um monte de substâncias diferentes, porque afinal de contas, cada um deles depende também do tipo de substância. Então, você resolve um problema, ou seja, poxa, melhorei a representação da equação de Van der Waals. Só que você cria outro problema. Você olha, o tipo de propriedades teóricas que eu desenvolvi, eles precisam ser obtidos experimentalmente. Alguns anos depois, algum tempo depois, se desenvolveu uma maneira de se calcular esses coeficientes, que vão utilizar, é claro, as correlações generalizadas. E é por isso que a gente vai estudá-las e elas são tão importantes para a nossa aplicação prática. Um questionamento importante na realidade diz respeito ao fato de que, olha, a equação do Onis ela é o único teorema ela é a única equação do virial disponível? Ela não é. Existe uma outra equação do tipo virial que foi conhecida, ela já é em 1940, desenvolvida por Benedict Webb e Rubin. Só que essa equação ela era um pouco mais restrita porque ela foi desenvolvida para hidrocarbonetos leves, metano, etano, butano e propano. E ela acaba sendo um pouco menos precisa para outras substâncias, já que ela foi desenvolvida única e exclusivamente para essas. É uma equação muito boa também, mas para nós aqui engenheiros químicos, para nossa aplicação, a expansão do tipo virial desenvolvida pelo ONIS dá e sobra. Então a gente não precisa lançar mão da Benedict Webb Rubin, mas é muito importante a gente saber que ela existe, porque houve uma correlação generalizada que nós vamos ver em seguida que foi baseado nela. Então, por mais que a gente não use ela diretamente, a gente acaba usando um produto da Benedict Webb Rubin como aplicação prática nos problemas de engenharia. Vamos ver então do que se tratam essas correlações generalizadas? Né? Qual é a origem? O que é esse tipo de equação? Que não chega nem a ser uma equação, é quase uma correlação, porque elas são pequenininhas. Olha só que interessante. As correlações generalizadas, elas são quaisquer expressões empíricas. Vamos circular isso aqui. Eu grifei e vou circular de novo. Pessoal, tudo baseado em dado experimental. A gente tem que, na verdade, dar uma ajoelhada e agradecer de mãos juntas aos indivíduos que tiveram aí a ideia de medir isso experimentalmente e transformar isso numa ferramenta super importante para nós, tá bom? Essas expressões elas são baseadas no teorema dos estados correspondentes, que corrijam o comportamento original proposto pelo teorema com um termo adicional, também dependente exclusivamente das propriedades reduzidas. Nossa, que parágrafo escrito em grego, né? Vamos tentar traduzir isso aqui um pouquinho? Olha, correlações generalizadas, então, são expressões que são baseadas em dados experimentais e ela é baseada no teorema dos estados correspondentes. Por quê? A palavra generalizada aqui ó, tem a ver com aquilo que a gente já discutiu em módulos anteriores sobre a capacidade que a gente tem de gerar equações que estão escritas em termos das propriedades reduzidas. Lembrando que o teorema dos estados correspondentes ele diz que substâncias puras que estejam nas mesmas condições de temperatura reduzida e pressão reduzida, elas têm aproximadamente o mesmo Z, o mesmo fator de compressibilidade. E aí essas correlações foram desenvolvidas para aproveitar. Só que como o teorema dos estados correspondentes ele não é 100% exato, não existe uma exatidão, existe aí algum desvio,
As correlações generalizadas, elas utilizam no mínimo um parâmetro adicional, geralmente são dois, para corrigir esse desvio do teorema original. Um dos, né, um dos fatores que é utilizado para a gente fazer isso é o fator acêntrico. Então, o teorema dos estados correspondentes precisa de correção? Acabei de dizer que sim, né? A gente parte do princípio que o fator de compressibilidade tem relação com as propriedades reduzidas, que é o que preconiza o teorema, mas o fator de compressibilidade não é exatamente igual. Então, a gente tem aqui a confirmação do que eu acabei de dizer para vocês, tudo bem? E como eu já disse antes, o que deve ser corrigido? São dois fatores, geralmente, mas um deles é obrigatoriamente a inclusão do fator acêntrico. Eu sei que a gente já discutiu o que era o fator acêntrico nos vídeos do módulo anterior, mas a gente fez isso de uma maneira relativamente superficial. Ele foi utilizado quase como um parâmetro de ajuste, mas na realidade ele tem um significado físico importante e vale a pena a gente dar uma olhada nele agora. Olha só, eu tenho aqui alguns exemplos de substâncias com a sua respectiva estrutura molecular. E ao lado a gente tem ali nossa referência para valores de fator acêntrico, né? Então tem fator acêntrico para algumas substâncias. É importante recordar o seguinte, o fator acêntrico original, desenvolvido pelo Pitzer, ele foi baseado nos dados experimentais do argônio. Então, aquela expressão matemática pequenininha, que é um logaritmo, que você viu nos vídeos anteriores, ela calcula o fator acêntrico baseado em uma referência. O Pitzer ele utiliza uma referência para isso. A referência é o argônio. A gente pode ver pela estrutura dele aqui que ele é um átomo barra molécula, porque ele vive sozinho, ele não precisa de outros átomos para compor uma molécula, né? Perfeitamente esférica, do ponto de vista da sua distribuição de cargas. Então, o argônio ele tem fator acêntrico zero. Ele não está aqui nessa tabelinha, mas o fator acêntrico dele é zero. Então, quanto mais próximo de zero, mais centralizadas estão as minhas cargas, mais em formato esférico eu tenho a minha molécula. Vamos dar uma analisada nessas moléculas que tem aqui, que nem sempre a forma geométrica corresponde a um fator acêntrico daquilo que a gente espera, né? Muito próximo de zero. Por exemplo, vamos olhar o etano. O etano ele está aqui, ó, e ele tem um fator acêntrico de 0,0, vamos arredondar isso aqui para 0,1? Podemos arredondar, vai. Então, ele não está tão próximo do zero assim, não. Aqui, por exemplo, um que tem um valor relativamente mais baixo é o nitrogênio, que vale 0,04. Veja, por que o nitrogênio tem um fator acêntrico mais baixo? Porque ele concentra sua densidade eletrônica na ligação tripla entre os átomos de hidrogênio, e aí nós temos uma estrutura das camadas externas dessa molécula mais esférica, que a gente traduz aqui como mais centralizada. Compensação, a gente pega lá o dióxido de nitrogênio, vamos localizar ele aqui na tabela. O dióxido de nitrogênio, ou óxido nitroso, ele tem um fator acêntrico um pouco mais elevado do que o etano, é 0,142. Isso acontece porque, afinal de contas, a gente tem aqui os elétrons externos do oxigênio, é uma molécula mais comprida do que o nitrogênio, você vê o nitrogênio é uma molécula menorzinha, e a gente tem então aí uma distribuição menos, menos esférica das cargas, enquanto o óxido nitroso, que é o amigo aqui de cima, esse definitivamente tem uma distribuição completamente desigual, né, do ponto de vista do fator acêntrico. O fator acêntrico é 0,6, é um dos mais altos aqui nessa tabela, e a gente observa aqui que enquanto as moléculas de nitrogênio que têm uma densidade eletrônica relativamente controlada, ali a gente tem os elétrons aqui do oxigênio com uma distribuição não esférica de cargas. Então, o fator acêntrico tem a ver com isso. Evidentemente, originalmente, o Pitzer não tinha acesso ao conhecimento molecular que se tem hoje em dia para se melhorar as estimativas do fator acêntrico, mas ele é uma propriedade muito útil e extremamente importante para que a gente possa corrigir eventuais distorções aí relacionadas ao formato das partículas. Você vai me perguntar, mas por que em relação ao formato?
Pessoal, muitas das equações que foram desenvolvidas, por exemplo, Van der Waals, a equação dos gases ideais, são equações que teoricamente foram desenvolvidas para moléculas que eram esféricas. Veja, para o argônio, em algumas condições de pressão e temperatura, essas equações são boas, mas se eu for tentar, por exemplo, prever o comportamento do óxido nitroso, por eu não ter uma geometria de distribuição de cargas aí que seja esférica, isso compromete o ajuste em valores significativos do ponto de vista de projeto industrial. Então a gente precisa conhecer esse fator de correção, e ele é amplamente utilizado nas correlações generalizadas. Uma das correlações mais utilizadas por nós na engenharia química é a correlação generalizada de Pitzer, que na realidade são duas. Lembrando que a correlação generalizada ela vai tender a corrigir o teorema dos estados correspondentes. Mas a gente pode imaginar que, ao fazer isso, as correlações sirvam para calcular diretamente o valor de z, correto? Nem sempre. Por exemplo, a primeira correlação generalizada que o Pitzer desenvolveu, ela não tinha a obrigatoriedade de calcular o z. O objetivo dela era calcular o segundo coeficiente do virial. De que forma ele fez isso? Que é inclusive uma característica importante das correlações generalizadas. Ele deixou a expressão escrita em termos de pressão reduzida e temperatura reduzida. Veja, isso aqui só tem constantes. Ó. Isso aqui é o B é um valor constante numa dada temperatura. Pressão crítica é uma propriedade da substância, assim como a temperatura crítica. E, é claro, a constante dos gases. E ele aglutinou isso tudo numa espécie de segundo coeficiente do virial generalizado. Então, ele generalizou a expansão do virial. E a partir disso, ele determinou experimentalmente que este parâmetro ele podia ser escrito em termos de um parâmetro inteiramente baseado no teorema dos estados correspondentes, mais a sua correção. Esse aqui é o termo de correção do qual o teorema do Clausius falava. Experimentalmente, o Pitzer determinou que nós tínhamos ali o B0 e o B1, eram duas propriedades, aí nós temos as constantes obtidas do ponto de vista empírico, e elas são única e exclusivamente função da temperatura reduzida. Tem também tudo a ver com a ideia de que as propriedades lá do virial elas tinham a ver apenas com a natureza da substância e com a temperatura. Então, uma vez que você soubesse qual é a temperatura e os dados críticos da substância, você conseguiria calcular o fator, o segundo coeficiente do virial generalizado, e com ele você conseguiria calcular o coeficiente do virial, o segundo coeficiente do virial verdadeiro. Uma coisa interessante foi o seguinte, o Pitzer também desenvolveu esse gráfico aqui. Ele é meio que um guia para saber qual das duas correlações que a gente vai usar. Assim, qual é a segunda? Bom, a segunda é uma correlação que serve para calcular o z diretamente, através de dados de Z0 e de Z1. Sempre que a gente vira uma correlação generalizada, pessoal, é importante a gente lembrar o seguinte. Esse primeiro termo aqui, ó, ele é aquele que tem o seu valor associado ao teorema dos estados correspondentes como se ele fosse 100% verdadeiro e não precisasse de correção. Até porque, se ele precisasse de correção, o segundo termo aqui seria zero. Então, a gente se encaixa perfeitamente. Existem algumas substâncias que têm aí esse segundo termo muito pequenininho e não precisam de correção significativa. Né? Se você for tentar fazer isso aqui, por exemplo, com argônio, o fator de compressibilidade dele vai ser obtido sem a presença do fator acêntrico. O fator acêntrico dele é zero. Então, você já consegue eliminar esse termo. Como que funciona isso? E esse é um dos problemas da correlação generalizada de Pitzer para o segundo coeficiente do virial? Não, perdão. Para o segundo coeficiente do virial, a gente usa expressões matemáticas mesmo. Quando a gente vai calcular as correlações generalizadas para o fator de compressibilidade, por o Z, as equações do Pitzer são tão complicadas que ele preferiu representá-las em gráficos. Então você tem, ó, em termos da pressão reduzida, você escolhe uma das curvas na temperatura reduzida que você quiser, escolhe aí, dependendo do seu problema. Obviamente, se você tiver num valor intermediário entre elas, você vai ter que interpolar, o que não é nada agradável. E você consegue fazer a leitura do Z0. A mesma coisa funciona do ponto de vista do Z1. Então, são valores tabelados. Não existe, a rigor, grandes problemas para a gente obter informações tabeladas, tá, pessoal? A gente tem muitas tabelas em engenharia química. Só que do ponto de vista do ajuste em planilha, por exemplo, é muito mais interessante que a gente tenha isso descrito
de uma forma quantitativa, que eu possa puxar o valor de uma célula. Né? Como é que eu vou pedir, por exemplo, para o Excel fazer uma leitura nesse gráfico e dar o valor para ele utilizar nas simulações que me exigem calcular o fator de compressibilidade? É um pouco mais complicado. Né? Ele funciona melhor quando a gente tem projetos que são feitos à mão. Mas em rotinas computacionais fica difícil a gente colocar o Pitzer dessa forma. E aqui, isso aqui é um gráfico super interessante que, por alguma razão, a bibliografia nossa atualizada, né, o Smith atual, ele não tem mais esse gráfico, que eu considero muito interessante. O Pitzer ele deu para nós uma espécie de guia sobre qual correlação usar. Olha, então ele fala, se você estiver nessa região aqui de pressão reduzida e temperatura reduzida, use os coeficientes do virial generalizados, ou seja, para você utilizar essa expressão aqui. Ó. Se por um acaso você estiver na região de baixo, utilize os gráficos. Ou seja, a gente já pode observar desde já, né, que para temperaturas elevadas, ó, estou aumentando porque eu estou considerando que a temperatura elevada aumenta o valor da temperatura reduzida, né? O número de cima vai ajudar aí a tornar a relação maior. Mas, em geral, em temperaturas mais altas, calcular o segundo coeficiente do virial é bom. Você percebe que isso não vai ficando tão interessante assim na medida que a pressão vai aumentando, né? Você vê que em pressões muito altas, próximo a 7, por exemplo, a maior parte das temperaturas reduzidas dão conta de que é preferível usar esse ábaco para fazer o cálculo, porque aí o teorema do virial, para o cálculo, né, para o cálculo do segundo coeficiente do virial, ele fica meio impreciso. Porém, a gente não utiliza exatamente as correlações de Pitzer quando a gente quer calcular o Z. Ao invés de usar a correlação do próprio Pitzer, a gente vai utilizar as relações desenvolvidas por esses dois pesquisadores, que são baseadas na correlação do Pitzer para o fator de compressibilidade, que seria aí quando você tem essa área do gráfico aqui para ser utilizada. Então, em 1975, o Lee e o Kessler eles desenvolveram aí uma correlação que ela é dada em tabela. A gente pode até encontrar as correlações de Lee e Kessler em gráficos também, mas elas estão apresentadas em sua maioria em tabelas que exigem interpolação. É muito mais confortável a gente fazer interpolação numa planilha do Excel, por exemplo, do que a gente tentar buscar pontos em um gráfico. Então, ela é útil tanto do ponto de vista da melhoria da precisão das correlações do Pitzer, quanto também é mais fácil de implantar computacionalmente a rotina para cálculo de Lee-Kessler. Ele tem tabelado lá os valores de Z0 e os valores de Z1, baseado numa combinação de pressão reduzida e temperatura reduzida. E as correlações generalizadas para líquidos? Elas existem? Claro que existem. Apesar das de Pitzer terem sido desenvolvidas para gases, as de Lee-Kessler elas estão disponíveis para líquidos também, mas elas são mais interessantes para serem utilizadas quando você tem líquido subresfriado, ou seja, distante da condição de saturação. Você vai perceber, se você tentar fazer um cálculo de volume de um líquido saturado, utilizando as tabelas do Lee-Kessler, quando você está justamente em cima da curva de saturação, os valores ficam muito conflitantes e essa correlação fica terrível. Então, é preferível não utilizá-la quando a gente tem líquido saturado, mas para líquido subresfriado é uma ótima ferramenta. Porém, a gente tem outras correlações que estão disponíveis para cálculo justamente do volume dos líquidos saturados. Uma das equações mais importantes a esse respeito foi desenvolvida pelo Hackett em 1970. E você vai falar assim, nossa, mas é só isso? Pois é, pessoal. Ela é super simples. Primeiro porque ela é baseada única e exclusivamente no volume crítico e no fator de compressibilidade crítico, que são dados que estão tabelados. Além disso, ela pode ser reescrita ou reorganizada para, ao invés de apresentar diretamente o volume do líquido saturado, ela apresentar o fator de compressibilidade. Fica a seu critério, sua escolha, você que determina isso aí. Mas veja só que interessante. A equação de Hackett ela não leva em conta, por exemplo, a pressão reduzida. Não tem a pressão reduzida aqui em lugar nenhum. Isso é uma característica muito interessante de dizer que o volume saturado não depende da pressão. E isso só é verdade na medida em que o líquido analisado ele é incompressível. Se você tentar aplicar a equação de Hackett para líquidos que fogem do comportamento de líquidos incompressíveis, quanto mais distante do comportamento de incompressibilidade um líquido estiver,
maior vai ser a sua imprecisão. Mas apesar de ser uma equação pequenininha, ela é excepcional para prever o comportamento de líquidos saturados. Aí você vai falar assim, eu utilizar uma equação de estado cúbica daquele tamanho, tipo Penny Robinson, com uma raiz cabeluda daquela. Se eu posso utilizar uma equação tão simples assim para calcular volume de líquido saturado, por que eu utilizaria uma equação cúbica, então? Acredite, pessoal, existem alguns casos em que implementar a equação cúbica, principalmente quando a gente precisa calcular o líquido e o vapor simultaneamente, pode ser uma alternativa interessante. O importante é a gente sempre ter alternativa em engenharia, né? Além dessa equação de Hackett, a gente tem uma outra, um pouco mais robustinha, que é a do Lydersen, Greenkorn e Huggen. Só que, é claro, ela é baseada em gráfico. E é muito comum em correlações generalizadas, tá? Então a gente tem aí uma correlação que é baseada em propriedades críticas. A gente tem aqui a densidade reduzida. E aí, para você ler o volume do líquido saturado, ou no caso a densidade, né? Densidade molar, que é o inverso do volume, você tem a pressão reduzida, temperatura reduzida, e aí você consegue verificar aqui qual é a influência em termos da densidade. A gente tem aqui uma linha que corresponde à de líquido saturado, então consigo calcular as condições de volume saturado para vários líquidos. E a gente tem também aqui uma vantagem que, para o caso de você não ter líquido incompressível, você tem uma correlação que é baseada na pressão, né? Então, se o seu líquido não for compressível, essa utilização gráfica aqui vai te ajudar a fazer uma previsão um pouco melhor. Mas já posso adiantar para vocês. A maior parte dos líquidos, de modo geral, né, na engenharia química, a gente utiliza a equação de Hackett quando precisa calcular volumes de líquidos saturados. É importante a gente destacar também, pessoal, que do ponto de vista de projeto, a gente tem uma quantidade grande de informações aqui para escolher, né? Além dessas, existem outras equações de estado cúbicas, não são só essas que a gente apresentou até aqui. Escolher qual delas usar, em que circunstância usar, requer aí algum tipo de jogo de cintura do ponto de vista de projeto de instalação química mesmo, né? O objetivo nosso aqui nessa disciplina não é que você seja um especialista na escolha e no projeto dessas equações. É principalmente dar para você a noção de que você pode escolher. Não existe uma escolha 100% errada. Vai haver uma escolha muito provavelmente imprecisa para o tipo de sistema que você tem e isso pode acarretar em prejuízos do ponto de vista de projeto. Mas a gente vai discutir isso no próximo vídeo. Por fim, o que eu gostaria de fazer para vocês é apenas mostrar outras possibilidades de equações de estado, como por exemplo a do Elliott, Suresh e O'Donoghue de 1990, uma equação super moderna, né? Uma equação cúbica, e ela é uma melhora da Peng-Robinson, ou seja, você imagina o tamanho que deve ser, né? Resolver uma Elliott, Suresh e Donoghue. Nós temos a equação de Dieterich, lá de 1900, tem aí uma equação enrijecida, uma equação ultra-relativística, enfim, cada uma delas com uma aplicação ultra específica, super específica para uma determinada finalidade, e é claro que vai depender aí da sua necessidade. Em projetos gerais de engenharia química, a gente não vai precisar delas, tá? E é isso que eu gostaria de reforçar. Nosso objetivo aqui não é que você saia daqui sabendo exatamente qual equação ou qual modelo escolher para calcular suas propriedades PVT. Não existe uma resposta 100% certa, assim como não existe uma resposta 100% errada. O que existe são equações que funcionam bem em algumas circunstâncias e outras que funcionam melhor em outras. E cabe a você julgar isso. Como que a gente pode entender e melhorar a nossa capacidade de escolher essas equações? É o que a gente vai lidar no nosso próximo vídeo desse módulo. Por hora eu me despeço. A maior parte da nossa bibliografia foi retirada do Smith dessa vez, com uma ajuda significativa da Wikipédia americana. É claro, sempre que fizer pesquisa na Wikipédia, confira as fontes que os artigos originais têm para que não haja nenhuma informação errada disponibilizada ali. Eu agradeço a vocês a atenção, postem suas dúvidas, deixem seus comentários, reassistam o vídeo caso precisem repassar alguma das informações dadas aqui, e eu conto com vocês para a continuidade dessa discussão no próximo vídeo desse módulo. Um grande abraço a todos e até breve.